Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Original e hoje a gente vai falar sobre a amargura de Maria, tá? Que você fala, poxa Daniel, mas a amargura de Maria, né? A Bíblia fala, bem-aventurada és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, né? Dentro daquele anúncio, né, que ela recebe lá no Evangelho de Lucas, quando o anjo fala com ela, né? E ela também no Magnificat, né? Fala, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Você fala como é que é uma mulher virtuosa, por que você está falando que é uma mulher amargurada, né? Qual é essa amargura de Maria que você está citando? Eu estou citando a amargura porque o nome dela significa isso, né? O nome dela em hebraico é Miriam, e em grego é Maria mesmo, e vem da mesma origem do nome Mara, né? Inclusive na Bíblia a gente vê uma ocasião em que Moisés transforma as águas em águas amargas e o nome daquele lugar se transforma em Mara. Mara significa em hebraico águas amargas, tá? A raiz dessa palavra Miriam em hebraico são as letras M e R hebraica, Mem e Resh. Porque Mem é água e o Resh é cabeça, né? Vem da ideia de Rosh, que é cabeça. E a ideia é o início das fontes, onde as fontes começavam, a cabeça do rio, a cabeça da água, né? A água e o R, o M e o R. Lembrando que o M tem esse desenho de ondinhas exatamente por causa disso. O R de hoje que a gente usa não parece muito, mas originalmente ele vem de um desenho mais ou menos como se fosse uma cabeça, tá? Você pode até imaginar um pouquinho ali para ver uma cabeça ali, não fica muito explícito, mas no texto, na escrita semítica antiga, tem claramente a ideia ali de um desenho de uma cabeça, né? Então as letras M e R, Mar, que dá origem a Mara, dá origem a essa ideia de água amarga, né? Porque dentro dessas fontes onde havia as fontes de água, às vezes se formavam poças, né? E nessas poças a água ia ficando ali contaminada por bactérias, ficava com um cheirinho meio estranho e também ficava amarga, né? Impossível de ser consumida, né? Não adequada ao consumo. Então, essa é a origem desse nome, né? Mara, Miriam e Maria, né? E aí você pensa, Daniel, por que a mulher que foi escolhida para ser o canal para a vinda do Filho de Deus à Terra tem um nome assim que traz esse significado, né, de amargura? Pessoal, se você olha o contexto em que Jesus nasceu, infelizmente, as pessoas estavam muito afastadas dos caminhos do Senhor. As pessoas estavam bem afastadas do padrão moral de Deus, do padrão da palavra, né? A palavra que é a seta que aponta para o caminho. Lembrando que um dos termos que remete à Bíblia, às leis de Deus no Antigo Testamento, é Torá. Torá vem de Rar, que significa uma seta, né? Pode ser uma lança ou uma seta. A seta faz o quê? Ela aponta o caminho. O caminho é para lá, né? Uma coisa é apontar o caminho, outra coisa é andar no caminho. Como dizia o Morpheus no filme Matrix, né? Falando para o Neo, uma coisa é conhecer o caminho, outra é andar no caminho, né? Então, a palavra aponta o caminho, mas para andar no caminho você tem que ter um vento que te empurra no caminho, que é o Ruach, que é o Espírito, né? Então, o que acontece? Na época de Maria, na época que Jesus nasceu, as pessoas estavam afastadas do caminho de Deus. Assim como na época que Moisés, o Salvador, o libertador do Egito, também na época que ele nasceu, as pessoas estavam afastadas de Deus. Na época de Jesus também. E o que acontece, né, quando você está numa sociedade assim? A sociedade começa a pagar um preço espiritual por isso. A Bíblia diz em Deuteronômio 28 que quando o povo de Deus se afasta dos caminhos do Senhor, eles ficam sujeitos a pragas, secas, epidemias, tempestades, terremotos, furacões, vulcões e por aí vai, entre outras coisas, né? Então, pessoal, na época de Jesus, eles estavam dominados pelos romanos, o povo não queria saber muito de andar junto com Deus, havia 4 grupos judaicos naquela época e em geral, eles não estavam muito sintonizados com Deus, né? Você tinha os fariseus que se consideravam os melhores do que os outros, né? Os perushim em hebraico, os separados, né? Vem da ideia de parash ou pérez, né? Que é separar. Então, nós somos separados, nós somos melhores, né? Eles conheciam a lei, ensinavam a lei, mas não viviam a lei. Jesus chega até a elogiá-los, né?
Jesus fala, e faça o que os fariseus ensinam, porque eles ensinam a doutrina correta, uma vez que estão assentados no assento de Moisés. O problema é que eles não fazem o que eles ensinam, né? Então, você sabe que Jesus chamou os fariseus de hipócritas e tal, raça de víboras. Então, os fariseus não estavam muito no caminho do Senhor. De outro lado, você tinha os saduceus, né, que estavam mais assim para vale tudo na fé. Controlavam a religião naquela época, mas eram assim muito cosmopolitas, né, muito liberais, aceitavam. Não, os Zeus também é legal, né, não eram muito zelosos com a palavra e não acreditavam muito nas coisas sobrenaturais, né? Para eles, né, os saduceus, Jesus disse: errais não conhecendo as escrituras e o poder de Deus. Aí você tinha os zelotes, que eram aqueles que achavam que por meio da guerra, por meio da espada, venceriam a guerra, né? Cultivavam aquela ideia do davidismo, né? De que Davi, o Messias prometido, seria o filho de Davi, sendo filho de Davi, ele restauraria a glória de Israel através de uma guerra bélica formal, né? Uma guerra de espadas e escudos, né? E não era exatamente muito isso, né? Jesus falou: meu reino não é desse mundo e tal, e mostrou que a briga dele não era contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, né? Então, a gente tinha fariseus, saduceus, zelotes e tinha os essênios também. O que os essênios fizeram? Os essênios falaram: ó, tá todo mundo em pecado, vai vir juízo de Deus, até aí eles estavam certos. Então o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou me esconder no deserto, vou ficar quieto lá para quando cair fogo do céu em cima de vocês, não cair em cima de mim também. Não é isso que Deus quer, né? O próprio Jesus falava que veio João Batista que não comia nem bebia e tem demônio, e vem o Filho de Deus que come e bebe, anda no meio das prostitutas e dos ladrões, vocês dizem tem demônio. A gente sabe que Jesus ficava à madrugada orando, depois ele descia e andava no meio do povão, né? Inclusive ele fez isso com os seus discípulos quando ele disse: eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Ele não falou: ó, vamos todo mundo ficar escondido lá. Em alguns momentos, obviamente, ele dá uma orientação de fuga, como em Mateus 24 ele fala para as pessoas se refugiarem nas montanhas, né? Mas num contexto específico ali de final dos tempos, de perseguição. Então os 4 grupos que tinham naquela época estavam meio afastados dos caminhos, né? Então, pessoal, diante de uma sociedade daquela, uma pessoa que é zelosa pelas coisas de Deus, você acha que ela fica feliz? Você acha que ela fica contente? Você acha que ela fica satisfeita? Obviamente que não. Então, naquele momento, eu não tenho dúvida nenhuma que, profeticamente, foi dado o nome a essa mulher, de Maria, porque ela se angustiou em ver o seu povo afastado de Deus daquela forma. E quando ela recebeu aquela missão quase impossível, né, de abrigar ali o Filho de Deus, recebendo essa revelação da parte do anjo, né, e depois também José recebendo essa revelação, ela sabia que a sua reputação poderia ir para o lixo, né? Porque se ela aparecesse como uma mulher jovem e solteira e virgem e grávida, isso destruiria a sua reputação, ela nunca mais conseguiria um marido e ela poderia terminar os seus dias na miséria, uma vez que, né, uma mulher solteira naquela época, sem filhos para sustentá-la, sem irmãos e sem o marido, ela ficava relegada à pobreza total, teria que fazer como Noemi e Ruth fizeram, de ter que ficar colhendo espigas, né, os restos das espigas que sobravam das colheitas nos campos, né? Então é uma situação bem degradante, né? Inclusive a lei de Moisés tinha vários dispositivos ali para tentar impedir que isso acontecesse com uma senhora, né, que ficasse assim sem filhos e sem maridos e sem descendentes ascendentes e descendentes próximos. Então eu imagino que Maria recebeu essa missão, uma missão dura, pesada, poderia arriscar a sua vida, mas pela angústia que ela sentia, pelo tamanho da sua amargura em ver o seu povo andando errante, né, sem o referencial da palavra, ela, motivada por um lado por essa angústia de ver o povo se redimir, por outro lado por uma fé sobrenatural, ela decidiu aceitar esse projeto e se entregar, né? Entregar a reputação dela para que o mundo recebesse, por meio de Cristo, a salvação. Então, talvez seja esse o motivo pelo qual ela recebeu esse nome. Lembrando que na Bíblia os nomes são muito importantes, não só os nomes das pessoas, mas as toponímias também, ou seja, o nome dos lugares, né? Porque nome em hebraico é Shem,
tem a ideia de aquilo que navega pelo ar, pelo vento, a reputação, né? Como diz a Bíblia, mais vale um bom nome do que as muitas riquezas, né? Então a questão da reputação. Então o nome expressa a essência das pessoas e das coisas, né? Então é um estudo bem interessante a gente estudar os nomes, tá? Ou como diz em hebraico, Shemot, né? Shem, nome, Shemot, os nomes, tá bom? Essa é a nossa reflexão de hoje. Deus abençoe você, tenha uma excelente semana. Eu desejo tudo de bom para você, que Deus o livre da enfermidade, dessa problema, dessa praga aí que a gente está vivendo o mundo afora. Livre você também do desemprego, livre da falência, derrame sobre você o fruto do Espírito, que é o amor, a paz, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade, a benignidade, a bondade, que o Senhor também possa te dar ali toda a provisão necessária para você não só ter o seu sustento, mas para batalhar um bom combate também, tá bom? Se você quiser adquirir o nosso material, fica aí o convite, né? A gente tem o livro Desvendando o Apocalipse, tá? Minha autoria, o link fica aí embaixo. A gente tem também o Carpós, Desvendando os Frutos do Espírito. Temos também o Davi, o Homem Projetado por Deus, né? Esses dois aqui tratam diretamente da ideia do texto original grego e hebraico. E a gente tem a nossa história em quadrinho, Caleb, Caçador de Gigantes, que conta a história da luta de Caleb contra o gigante Talmai, que está lá no livro de Josué, capítulo 14, tá? Um desenho bem legal, né? Feito pelo meu amigo Diogo Geraldo. Eu escrevi a história e ele fez o desenho, tá bom? Então é isso aí, galera. Examine todas as coisas, retém que é bom. Obrigado pela audiência. Fique com Deus. Valeu!